24 anos atrás surgiu um mangá que não era como os outros. Nada de aventuras em mundos mágicos como Naruto ou One Piece. A história se passava no nosso mundo. E tinha um toque sobrenatural que encaixava como uma luva. Eu tô falando de Bleach, do mestre Taito Kubo. Um mangá estiloso, sombrio e ao mesmo tempo profundo, que mesmo sendo parte do Big Three da Shonen Jump, ia muito além de porradaria e de poderzinho. Com mais de 130 milhões de cópias vendidas, Bleach não só foi inspirado por clássicos, mas também se tornou inspiração para uma geração de autores e fãs. Mas por que ele conseguiu tudo isso? Para entender isso, a gente precisa olhar para além da espada, enxergar como o Bleach refletia o espírito da juventude japonesa dos anos 2000. Então já deixa o like, se acomoda e assiste até o fim, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai ver Bleach da mesma forma. O visual de Bleach era moderno, ousado e 100% estilizado. E não era à toa, afinal, Taito Kubo era apaixonado pela moda de rua japonesa. E também pelas tendências ocidentais como o hip hop, o rock alternativo e a cultura pop global, refletido nos trajes e designs de personagens e do mundo, misturando o tradicional japonês com o moderno, fora do comum na época de publicação. Por exemplo, Ichigo usava calças cargo, jaquetas estilosas e tênis que pareciam saídos direto das ruas de Tóquio. Aliás, bairros como Harajuku eram o berço dessa moda alternativa jovem. Essa mistura do tradicional com o moderno não era só estética, ela representava a juventude japonesa da época, uma geração que cresceu com a internet, consumia cultura global e queria quebrar as fronteiras sem perder suas raízes. Não tá acreditando? Vai ler RG, Yu-Gi-Oh! Ou Nana que você vai entender do que eu tô falando. A premissa de Bleach gira em torno de um adolescente que integra-se a um mundo oculto de espíritos. Ichigo, o protagonista, torna-se um ceifador substituto e embarca em uma jornada para entender seu lugar nesse novo mundo. Uma metáfora poderosa para os jovens que, nos anos 2000, enfrentavam a difícil tarefa de descobrir quem eram em uma sociedade que ainda valorizava a conformidade. Ichigo é um jovem que não se encaixa perfeitamente em nenhum molde. Ele é estilo meio rebelde, questionador e protetor. Esse perfil de personagem já havia sido nos apresentado nos mangás há bastante tempo. Aqui no ocidente ficou mais famoso por causa do Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho, ou até mesmo por causa do Jotaro e do Josuke de Jojo, embora esse conceito já tinha sido apresentado lá em Ashita no Joy nos anos 70. Além do prota, Orihime, Shed e Uryu também são personagens à margem, com histórias próprias de superação, insegurança e descobertas. Cada um deles encontra poder à sua maneira, formando um grupo coeso e solidário. Esse sentimento de não pertencimento era real. Muitos jovens da geração Y no Japão queriam algo além da estabilidade do trabalho corporativo. Eles buscavam um sentido pessoal, e Bleach captava esse dilema como poucos. A morte, o pós-vida e os mundos espirituais sempre foram temas presentes na cultura japonesa. Mas em Bleach eles são abordados de uma maneira moderna e estilizada. Ao conectar o mundo dos vivos com o dos espíritos, a obra criou uma camada meio que filosófica, metafísica, sendo Ichigo e companhia pontes desses dois mundos. Essa leitura da espiritualidade com ação, estilo e emoção cativou uma geração que já não se contentava com explicações simplistas das antigas gerações. Os jovens dos anos 2000 estavam abertos a narrativas mais complexas, que envolvessem questões existenciais e dilemas internos. E Bleach entregava exatamente isso, um mundo em que o espiritual e o emocional estão profundamente entrelaçados. E o mérito vai todo para o Mestre Kubo, que conseguiu transmitir todo o sentimento interno dele, da sua própria vida, por meio do mangá, por meio dos quadros, por meio da toda a história narrativa, descrita e presente, como ele a abordou. Se não fosse pelo que ele viveu e como ele conseguiu transmitir isso, com certeza Bleach jamais alcançaria esse nível de impacto. E se você curte esse tipo de abordagem nos animes com camadas mais profundas e temas reflexivos, já aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, pois aqui a gente vai muito além da superfície. A trilha sonora do anime é outro exemplo claro de como o Bleach dialogava com a juventude de sua época. Não era só J-pop, era rock, era hip hop, era metal, era a batida da juventude de uma era, o que combinava com o ritmo das lutas, os momentos emocionais e também o clima urbano da narrativa. Essa abordagem musical refletia a crescente globalização cultural do Japão, que vem sendo desenvolvida desde o que aconteceu em Túmulo dos Vagalumes.
Jovens consumiam Linkin Park, Evanescence, Jay-Z e ao mesmo tempo eram fãs de J-Rock, Visual Kei e hip hop japonês. O mangá Beck e o anime retratam bastante isso. Bleach soube captar essa mistura e transformá-la em uma identidade sonora própria, tornando-se ainda mais identificável para o público jovem. Uma referência disso no mundo dos jogos, por exemplo, é Jet Set Radio, que consegue fazer isso de uma forma única, mas distinta de como o Bleach fez. Inclusive, deixei aí na descrição um link com vários mangás, incluindo Bleach, Beck e outros, por menos de R$20 direto na Amazon. Assim você apoia o canal sem pagar nada mais e ainda levar a cultura de brinde. Apesar dos combates épicos e o destino do mundo em jogo, o coração de Bleach sempre foi os laços pessoais. Afinal, o plot inicial de Bleach é totalmente esse. Ichigo só se torna um ceifador para proteger a sua família. Só vai enfrentar a Soul Society para salvar sua melhor amiga, a Rukia. Com o crescimento das grandes cidades e a modernização acelerada, muitas comunidades tradicionais no Japão estavam se desfazendo. Ao mesmo tempo, os jovens enfrentavam isolamento social, pressão acadêmica e distanciamento emocional. E digamos que atualmente isso deu uma certa guinada por causa da pandemia da Covid-19. Em Bleach, o vínculo entre Ichigo e seus amigos, assim como sua relação com a cidade, mostra que mesmo em meio ao caos, a força mais poderosa está nas conexões humanas. Um paralelo bastante interessante e importante com a nossa realidade. No fim, Bleach foi muito mais do que um mangá de porrada estilosa. Foi o retrato de uma juventude que queria se encontrar, que queria se expressar e que não aceitava mais os caminhos impostos. Uma maneira do autor expressar os seus sentimentos, expressar sua vivência para a próxima geração. Com sua estética urbana, dilemas existenciais e personagens que pareciam gente como a gente, Bleach não apenas marcou época, ele captou o espírito de uma geração. E mesmo que muita gente subestime a obra hoje, seu impacto ainda ecoa. Agora, me conta aí nos comentários, você já tinha percebido tudo isso em Bleach? Qual personagem mais te marcou e qual outro anime você acha que captou o espírito de uma geração? Eu sou Caio, e esse foi mais um Império Shonen, e a gente se vê no próximo episódio. Bankai!